A história começa com uma garota chamada Hajin. Ela está atrasada para a escola e levanta rapidamente da cama. No caminho, ela passa na casa de Lin, que estuda na mesma escola que ela. Porém, o pai de Lin diz que ele saiu há 20 minutos. Furiosa, ela sai correndo atrás de Lin e o encontra algum tempo depois jogando em seu celular. Ela pula nas costas do garoto, que é bastante gordo, mas também muito alto e forte. Ela pergunta por que ele não esperou por ela e Lin responde que estava andando devagar e sabia que ela iria alcançá-lo. Hajin então pergunta se ele gostou do mata-leão dela e convida ele a treinar jiu-jitsu, que seria bom ele praticar um esporte e perder alguns pesos. Enquanto a garota não parava de falar, Lin percebeu que ela estava com o corpo para fora da rua e viu um carro vindo em sua direção. Lin rapidamente pegou Hajin antes dela ser atropelada, enquanto ouvia xingamentos do motorista. Chegando na escola, os dois se separam e cada um vai para sua sala. Lin entra na sua sala tranquilo, jogando no seu celular, quando vê alguns valentões extorquindo um pobre garoto. O valentão se chama Choi e diz para o garoto que se ele não quiser apanhar, ele deve dar o dinheiro a eles. Porém, o garoto tenta explicar a situação dele, que sua família está passando por um momento difícil e que ele não tem o dinheiro agora, mas que amanhã irá pagá-lo. O valentão então disse que compreende a situação do garoto e que aceita ser pago no outro dia, mas que hoje ele quer comer um pão de feijão doce e que isso é inegociável. Porém, o garoto, quase chorando, disse que não poderia comprar o doce agora porque não tinha dinheiro. O garoto mal terminou de completar a frase e levou um tapa na cara. Enquanto apanhava, ele ouvia do valentão que ele não se importava com a situação de sua família e que era bom ele comprar um pão de feijão doce para ele. Lin, vendo toda aquela situação, começou a ficar irritado, e se era pão de feijão doce que ele queria, então é o que ele vai ter. Por uma incrível coincidência, Lin tinha pão de feijão doce em sua mochila. Ele então pega o doce e enfia com tudo na boca do garoto e dá uma porrada tão grande nele que Lin depois pergunta se bateu muito forte. Em choque, Choi pergunta por que Lin fez isso. Lin responde que viu a insistência dele em querer um pão de feijão doce, então decidiu alimentá-lo, mas acabou dando demais e pede desculpas. Enquanto Lin dava sua explicação, do nada um soco atingiu seu rosto, quebrando o seu óculos. Choi aplica vários golpes, mas tudo que o grandalhão consegue pensar é se algum mosquito o atingiu. Apesar de dar vários socos e chutes em Lin, nenhum deles surtiu efeito, era como se estivesse batendo em uma pedra. Vendo que não podia derrotar Lin na porrada, decidiu partir para a covardia e pegou uma cadeira para bater em Lin. Porém, apesar de ser grande e gordo, Lin é bastante ágil e desviou de todos os golpes. Até que de repente, Hajin entra na sala perguntando o que está acontecendo. A garota olha para o leve e quase imperceptível hematoma no rosto de seu amigo e vai em direção ao valentão perguntando se foi ele que fez isso no rosto de Lin. Choi começa a chamar Lin de porco e se ela gosta de andar com porcos, vai começar a feder como um. Antes que ele pudesse terminar a frase, Hajin então decide pôr em prática o seu jiu-jitsu, aplicando uma queda no garoto. Ela rapidamente passa a guarda, ficando por trás dele, aplicando um mata-leão. Lin teve que tirar Hajin de cima do garoto, senão ela iria matá-lo, e leva ela para fora da sala enquanto Hajin xinga e grita aos berros. Choi, completamente humilhado, pergunta se Ji-seo veio para a escola e manda chamá-lo. Depois de um tempo, vemos um garoto andando pelo corredor, enquanto todos os outros alunos olham assustados. Ji-seo entra na sala e pergunta quem é Lin. O gordão olha para o garoto e diz que é ele. Ji-seo então olha para Choi e pergunta se ele apanhou daquele gordo. Ji-seo então vai em direção a Lin e pergunta se ele bateu em Choi. Lin disse que apenas queria alimentá-lo com um pouco de pão de feijão doce, mas antes que pudesse terminar a frase, levou um tapão na cara. Lin, completamente amedrontado, tentou se desculpar, dizendo que isso nunca mais iria acontecer de novo. Porém, Ji-seo quer brigar e chama Lin pra porrada. Após ver que o gordão não queria briga, Ji-seo então sai da sala e Choi pergunta se ele vai deixar por isso mesmo, e Ji-seo diz que tem um plano.
No outro dia, Lin estava na sala quando um colega o avisa, dizendo que algo aconteceu com Hajin. Ele sai correndo e encontra Hajin completamente suja de tinta. Ele então sai com Hajin da sala para ela trocar de roupa. Enquanto isso, Choi percebe que Lin não saiu do sério e avisa Ji-seo que o plano não deu certo, porém Ji-seo apenas disse para ele ter paciência. O plano deles é irritar Lin para fazer ele brigar. No começo, Lin estava muito calmo, mas depois que ele ajudou Hajin a trocar de uniforme, ele foi atrás dos responsáveis e agora ele não está mais tão amigável. Lin entra na sala dos valentões e vai em direção a Ji-seo, dizendo para ele pedir desculpas a Hajin. Ji-seo apenas ri, enquanto Choi fica todo corajoso por estar em bando, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, levou um soco tão forte que sua cabeça bateu violentamente no armário. Choi cai no chão e olha indignado para os seus amigos e pergunta por que não estão batendo no gordão. Ji-seo ri da cara de Choi, enquanto os outros dois garotos partem para cima de Lin, que dá uma rasteira no primeiro e derruba o segundo colocando todo o seu peso em cima dele. Ji-seo bate palmas e parabeniza Lin, dizendo que ele até que luta bem, porém ele percebe que Lin cansou muito rápido. Um cara do tamanho de Lin não consegue lutar por muito tempo, e para piorar sua situação, Ji-seo é muito bom de porrada. Lin tenta desesperadamente acertar Ji-seo, que é muito rápido e ágil, e agora ele está mais cansado do que nunca. Lin então tenta derrubá-lo, pensando que poderia vencê-lo colocando o peso de seu corpo em cima dele. Mas Ji-seo sabe jiu-jitsu e mesmo estando por baixo, ele consegue estrangular Lin, que estava quase apagando, quando Hajin entra do nada na sala e chuta a cara de Ji-seo, que foi pego de surpresa. Ji-seo, desnorteado, olha para Hajin sem saber direito o que aconteceu, e Choi avisa ele que Hajin faz artes marciais desde criança. Ji-seo diz que tanto faz e que apanhar de uma garota é vergonhoso. Ji-seo então pega Hajin pelos cabelos e pergunta se ela não foi educada apropriadamente por um homem, e Hajin pergunta se ele nunca apanhou de uma garota antes. Ji-seo, furioso, levanta o braço para acertar Hajin, mas ela foi mais rápida e conseguiu desviar do golpe aplicando uma queda nele. Hajin rapidamente passa a guarda em Ji-seo e aplica nele uma chave de braço. Ela estava quase quebrando o braço do garoto, quando ele começou a implorar para ela soltar seu braço. Hajin manda ele se desculpar e Ji-seo pede desculpas por fazer bullying com Lin. Hajin então solta o braço dele e diz que se eles mexerem com Lin de novo, irá arrancar o braço de cada um deles. Humilhados por uma garota, o bando não pode fazer nada além de deixarem os dois em paz. Choi olha para Ji-seo e diz que eles ainda não conseguiram coletar todo o dinheiro e que se Sun-bai ficar sabendo, ele irá ficar muito brabo. Na volta para casa, Hajin tira sarro de Lin por ele ter sido quase apagado por Ji-seo. Lin responde que estava lidando bem com a situação até Hajin aparecer. Hajin então tenta convencer Lin a fazer jiu-jitsu com ela, porém Lin se irrita e diz que não quer fazer jiu-jitsu e que hoje não irá levá-la até a academia. Lin então vai embora para casa e deixa Hajin sozinha. Algumas horas depois, o pai de Lin entra em seu quarto e tenta acordá-lo. Lin, irritado, grita para ele o deixar dormir, mas Lin percebe no rosto de seu pai que algo muito ruim aconteceu e revela que Hajin está no hospital. Lin então corre ao hospital e tenta chegar o mais rápido possível. Chegando lá, encontra os pais de Hajin sentados e chorando. Lin pergunta o que aconteceu, mas os pais dela também não sabem de muita coisa. Tudo o que eles sabem é que ela apanhou bastante. Depois de algum tempo, dois policiais aparecem no hospital e fazem algumas perguntas a Lin. Eles perguntam se Hajin tinha inimigos ou tinha alguma desavença com alguém. Lin diz que sim, que ela brigou com alguns garotos na escola e deu os nomes aos policiais. Algumas horas depois, os pais da garota junto com Lin visitam ela, porém Hajin ainda está inconsciente. O médico diz que ela provavelmente irá ficar bem, mas vai ser na parte psicológica que vai ser mais difícil ela se recuperar. Lin, ouvindo aquilo e vendo Hajin naquele estado, chora de tristeza e de raiva. Alguns dias se passam e a investigação policial não vem produzindo resultados. Os agressores ainda não foram localizados. Lin diz que foram Ji-seo e Choi, mas os policiais dizem que ainda não há provas.
Lin sai da delegacia enfurecido, dizendo que ele mesmo irá encontrar os responsáveis. Algumas horas depois, Ji-seo e Choi andam pela cidade com algumas garotas. Quando eles entram em um beco, sentado no escuro, eles veem Lin e se assustam ao vê-lo ali. O gordão agora parece mais assustador do que nunca e diz que eles irão pagar muito caro por ter feito aquilo com Hajin. Ji-seo tenta tirar sarro e dá risada da cara de Lin, mas dessa vez ele foi rápido o suficiente e acertou um soco na cara de Ji-seo que o fez voar longe. Choi, vendo toda aquela situação, já estava se borrando de medo e sabia que não podia derrotar o gordão e apenas aceitou apanhar. Porém, Ji-seo não deixou barato, ele se levantou e Lin tentou acertá-lo mais uma vez, mas ele conseguiu desviar e botou Lin para baixo, ficando em cima dele com pernas em cima de seus braços, imobilizando completamente Lin. Mas antes que ele tivesse o mesmo destino que Hajin, um homem de cabelos longos, sem camisa e usando apenas uma calça de jiu-jitsu aparece do nada, dizendo para Ji-seo sair de cima de Lin. Ji-seo pergunta irritado quem era aquele homem, estava pronto para agredi-lo, quando o homem saca o seu celular e liga para a polícia. Com medo, Ji-seo vai embora o mais rápido possível para evitar ser preso. Lin, com a cara toda arrebentada, começa a chorar. Ele está extremamente envergonhado por ter sido derrotado e não ter tido a sua vingança. O homem e Lin ficam sentados no beco por um tempo. Ele tenta dar um conselho a Lin, dizendo que se ele lutar com Ji-seo 100 vezes, irá perder a 100 e que ser só forte não é suficiente. Ele então revela ser o treinador de jiu-jitsu de Hajin, seu nome é Jason, e convida Lin para treinar jiu-jitsu com ele. No outro dia, Lin aparece na porta da academia, mas ficou um pouco indeciso, pensando que talvez devesse voltar para casa. Porém, dois homens aparecem atrás dele e o arrastam para a academia. Todo mundo da academia já conhecia Lin. Hajin já havia mostrado a foto dele para todo mundo, dizendo que um dia ele iria treinar lá. Porém, Lin não tem dinheiro e não pode pagar as mensalidades. Um dos alunos pergunta se Lin poderia treinar de graça. O dono da academia não gostou muito da ideia, até que um outro aluno então pensou em uma estratégia de marketing. Se eles conseguirem fazer Lin perder peso treinando jiu-jitsu, isso poderia atrair várias pessoas que também são sedentárias a treinar jiu-jitsu e aumentar o faturamento da academia. Todo mundo aprovou a ideia, menos Lin, que já estava saindo de fininho. Porém, Jason pegou ele antes que pudesse fugir e mandou ele botar o kimono. Alguns meses depois, um aluno de jiu-jitsu aparece deitado no tatame, dizendo que Lin melhorou muito nos últimos tempos e que agora está sendo muito difícil derrotá-lo. Todos da academia elogiam Lin, não só pelas habilidades de luta dele que aumentaram bastante, mas também pelo fato dele ter perdido bastante peso. Lin agradece, mas diz que a jornada dele ainda está muito longe de terminar e que isso é só o começo. Então é isso aí, pessoal, esse foi o resumo dos primeiros capítulos. Se vocês querem a parte 2 é só avisar nos comentários, beleza? Um abraço e até a próxima!